Vamos iniciar então a nossa aula de ensino religioso. Na última aula nós vimos a origem do Estado laico aqui no Brasil. Falamos da importância dessa liberdade religiosa. Dito tudo isso, nós vamos iniciar na aula de hoje, vamos falar sobre os líderes religiosos, as lideranças religiosas, que são vários, A gente viu que nesse processo todo de colonização do Brasil, várias religiões chegaram aqui e elas continuam até hoje. A gente pode falar de dois momentos sobre líderes religiosos. Nós podemos falar aqueles que iniciaram, os líderes religiosos fundadores, que iniciaram uma religião através da inspiração divina, ou a gente pode falar, num outro momento, as lideranças religiosas, aqueles que deram continuidade, que dão até hoje, estão à frente de alguma igreja, tem alguma função. É como um líder de sala, Cada religião tem lá a sua hierarquia, a divisão dos seus líderes. Mas vamos falar então dos fundadores, Num outro momento, a gente já estudou sobre as religiões e aí acaba falando um pouco disso. Já falou a respeito de alguns desses líderes. A gente já falou que o judaísmo, a gente já estudou que o judaísmo começou, o grande líder do judaísmo, Abraão. Mas nós tivemos outros com uma importância muito grande. A exemplo de Moisés, a exemplo de Davi. Vimos que o cristianismo se iniciou com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, depois da sua ressurreição e ascensão ao céu, ele vai deixar a questão dos seus apóstolos que vão dar continuidade. Vimos também sobre Mohammed, Maomé, que também foi um líder que iniciou uma religião, o islamismo. A gente pode falar de Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, lembrando que Buda é um título, não é um nome de uma pessoa. E durante o decorrer do budismo já existiram outros Budas, e temos aí a figura de outros monges, mas o primeiro que teve a iluminação, que iniciou, foi o Siddhartha Gautama. Então esses são líderes religiosos fundadores, que deram início a uma religião. E aí, na atualidade, nós temos os líderes, as lideranças religiosas. A gente pode dar um exemplo a respeito do judaísmo, a figura do rabino. O rabino é a liderança religiosa que conduz a questão toda dos cultos dos judeus. A gente pode pensar em toda a hierarquia da Igreja Católica. Qual é o grande líder da Igreja Católica? A figura do Papa, atualmente o Francisco, o Papa Francisco. E ela tem toda uma divisão. Tem lá os seus bispos, os seus cardeais, até aquele que talvez mais próximo de nós, a figura do padre. Assim é também nas igrejas evangélicas com o pastor. A gente pode ver também com o islamismo, que iniciou lá com Mohammed, Maomé, que hoje quem organiza os islâmicos é a figura do sheik. Então, assim, são vários os líderes fundadores e os líderes, as lideranças na atualidade. Um outro importante que a gente pode falar que presente aqui no Brasil é a questão do espiritismo, que iniciou lá com Allan Kardec. Então tem toda essa questão dos líderes, essa diferença dos fundadores para as lideranças atuais. Então vimos aí essas duas diferenças dos fundadores e as lideranças atuais. Até a próxima aula.